expediente, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, membros do Ministério Público. Conselheiro Anselmo, com a palavra. Enquanto eu estou aqui me organizando com vários processos, inclusive com alguns que eu teria que retirar de pauta e ou adiar, eu queria solicitar, antes de adentrarmos a ordem do dia, uma troca quanto à questão das relatorias, para que eu relate por último em função disso, senhora presidente. Então, que seja feita a inversão da pauta, Isso. Vossa Excelência ficaria por último. Exatamente. Então, solicitação atendida, conselheiro. Obrigado, senhora Anselmo. presidente. Conselheiro Fernando. Tenho a impressão que nós poderíamos iniciar, se Vossas Excelências, assim, pela distribuição dos grupos regionais, que me parece que precisa ser feito hoje, né? Sim, precisamos fazer o sorteio Dos grupos regionais. Das relatorias. Gostaria também, então, de ouvir Vossas Excelências para que possamos fazer agora ou se faremos após a relatoria dos processos ou na hora do expediente. Vossa Excelência tem alguma objeção? Podemos iniciar já com o sorteio dos grupos? Porque, na verdade, a conversarmos a respeito, parece que tínhamos a convicção de que faríamos uma mudança quanto a isso, que não mais faríamos sorteios bienais por grupo, mas sim o sorteio puro e simples. Agora ficamos aguardando o setor de informática nos aparelharmos para isso. E, assim, por Nossa Excelência. Eu acho, conselheiro, que eu, inclusive, gostaria muito de que nós evoluíssemos para o sorteio por ordem de entrada nos processos, mas nós não estamos com isso funcionando ainda. O tribunal não pode ficar parado. Eu acho que nós poderíamos fazer a distribuição dos grupos regionais e, tão logo aparelhado o nosso sistema, nós mudaríamos a regra de funcionamento dessa forma que eu entendo. Excelência, eu acho muito temerário isso, porque é questão de fixação de competência. Veja só, conselheiro, Sim, o Excelência. entendimento dessa conselheira também, no sentido de... Porque nós estamos com um protocolo já que não está distribuindo os processos justamente porque ainda não houve esse sorteio, que não se sabe para quem vai ser distribuído. Então, já estamos com quase 30 dias com processos parados no protocolo, esperando que seja feito esse sorteio para que seja enviado aos relatores. Eu também entendo que nós poderíamos fazer por grupo, de início, até que seja feito essa questão da TI, onde nós tenhamos, né, já esse sistema capacitado, pronto, para que seja feito individual, não grupo, mas feito da forma que nós acordamos, já entendemos. E após seja tudo com esse sistema ok, aí sim, aí faremos, mas nós temos que dar andamento para que não fique parado esses processos no protocolo, para que seja feita essa distribuição, porque daqui a pouco está um montante e vai ficar Senhora complicado. presidente, eu também entendo, apenas a título de argumentação, nós podemos, inclusive, depois consultar também o Ministério Público, inclusive também que não modifica a competência, porque os processos que já foram distribuídos, ele permanece com o juiz natural dele. Os demais é que seriam, então, por uma nova regra. Mas, digamos assim, aqueles que já estejam distribuídos não sofreriam solução de continuidade com relação a eles. Não vejo nenhuma incompatibilidade com relação a isso. Eu só quero levantar aqui a questão da minha preocupação com relação a esses processos parados ali no protocolo. Mas eu gostaria de ouvir os demais, o Ministério Público. Quanto à questão da demora, eu acredito que se aguardássemos mais um pouco para termos uma decisão, uma distribuição de fato por sorteio individual, isso vai de encontro a qualquer sorteio por grupo, porque será sorteado, vamos dizer, o relator em regra, é jurisdicionado para relator, acabaria com os grupos.
não teria sentido a gente fazer essa divisão por grupo agora, a não ser que entendamos que voltemos atrás e continuemos fazendo a coisa por grupo. Fazendo essa divisão por grupo e depois instituir uma nova sistemática, que nem poderia se aplicar para o sorteio já feito, porque já estaria fixada a competência. Não teria como. Então, todos os processos referentes àquela relatoria municipal, e nós fazemos isso agora, iria para aquele relator, independente de se instituir qualquer outra forma, que isso valeria, como é bienal, daqui a 2 anos. Não teria sentido. Eu acho que a gente poderia, até numa reunião, talvez, administrativa, uma mudança provavelmente estrutural, de cultura, sobretudo de funcionamento do tribunal quanto a isso, acho que a gente poderia nos reunir numa sessão administrativa, o Ministério Público também trazendo a contribuição dele, os auditores, para vermos uma forma de avançarmos neste ínterim, senhor presidente. Eu acredito que se aguardássemos um pouco mais, e Vossa Senhora está presidindo, Vossa Senhora pode convocar, acredito, ou comunicar ao presidente que convoque uma reunião para que nós tratemos especificamente disso, porque como é algo que vai perdurar, trata-se de fixação de competência, a gente tem que fazer isso com absoluto cuidado e rigor. É o meu entendimento, senhor presidente. Sim, sim. Conselheiro Rodrigo, olhe só também, a questão que nós temos que regulamentar essa mudança. Nós temos que mudar o... Na verdade, verdade, houve alguma deliberação acerca da extinção dos grupos regionais aqui por esse... Já entendimento, não? Já houve entendimento, uma conversa no sentido de avançarmos quanto a isso. Os conselheiros entendem, né, que isso seria factível. Quanto à questão da regulamentação, acredito que isso a gente possa resolver o mais rapidamente, já que vamos estar todos de acordo. Já temos um acordo, um ponto aí vencido, né, superado, que é a mudança. O como, eu acho que rapidamente a gente pode solucionar isso, inclusive regulamentando. E seria muito bom que os nossos sorteios não há uma regulamentação, há um costume, uma prática. Se procurarmos como é que se define as competências do tribunal, está sendo feito todos esses anos, mas é um risco. Não, se faz quando termina, o próximo de terminar a gestão, se faz o sorteio dessa forma, mas isso está sendo feito com base em quê? Numa prática, numa praxis do tribunal. Não consta, pelo menos, que aqui não me falha a memória, mas não consta em nenhum normativo nosso. Desculpe até, porque eu não participei de reuniões nesse sentido. Já houve essa definição de que vai ser modificado o critério de distribuição processual no tribunal? Há o entendimento nosso dos conselheiros em fazermos a coisa avançar e, de certa forma, melhorarmos no que diz respeito a este sorteio, tá certo? Vamos fazer, então, o seguinte. Nós poderíamos, após a sessão, né, poderíamos nos reunir junto com o Ministério Público para a gente solucionar essa situação. Eu acho que a gente chegar a um consenso final. Depois da sessão da Câmara, vai estar também presente já o conselheiro presidente, vai estar na casa, e aí eu acho que seria um momento de sentarmos para definir. Pode ser assim? Pode ser. Conselheiro Fernando. Não tenho nenhuma objeção a respeito. Pronto, então, após a sessão da Câmara, podemos ir à presidência e definirmos. Perfeitamente. Eu acho que se pararmos um pouquinho só para avançarmos, e de forma qualitativa, melhorar nosso desempenho, eu acho que é muito prudente, senhor presidente. É o nosso intuito. Obrigado, senhor presidente. É justamente esse, avançarmos de forma
segura. Senhora Presidente, apenas também, Fernando. a Vossa Excelência falou da reunião de Câmara, precisa decidir os membros de cada Câmara, né? A regra é pelo decanato, ela não modifica. Sim, mas eu acho que não seria alterado, o conselheiro. Houve só uma substituição, praticamente. É só a vai ficar substituição, só- né? se mantém. Então, só para pontuarmos, se Vossa Excelência me permite, ficaria na primeira Câmara a conselheira Rosa, ficaria a conselheira Cleide e o conselheiro Fernando Toledo, Sim, primeira só- Câmara. Só a conselheira Rosa substituindo Isso. o conselheiro Otávio. Câmara 2, o substituto do conselheiro Amélio, pelo decanato, o conselheiro Anselmo e o conselheiro Rodrigo. Então ficaria nesta ordem. Parece-me que, segundo os normativos, seria. Eu aqui não quero cometer um equívoco, por isso que não deveria falar parece, deveria é ou não é, mas parece-me que é dessa forma. Mas farei uma revisita e eu confirmo, pelo menos da minha parte, isso na próxima sessão plenária. Mas, a rigor, parece-me que o senhor Fernando ele tem razão na afirmativa, tá? Ficaria. Mas farei aqui a confirmação, pelo menos, no que diz respeito à nossa Câmara, doutor Rodrigo. Perfeitamente? Ok. Obrigado, senhor Ficaria assim, presidente. conselheiro Fernando. Qualquer dúvida na próxima sessão, conselheiro Anselmo fará. Isso. Então, continua facultado a palavra na hora do expediente aos senhores conselheiros. Então, neste momento, passamos à ordem do dia. Pela ordem para relatar, como foi a pedido do conselheiro Anselmo, conselheiro Fernando Toledo. Sem processo para sessão de hoje, senhora, pautado, senhora. Pela ordem, conselheiro Rodrigo. Senhora Presidente, senhores conselheiros, senhor membro do Ministério Público de Contas. Senhora Presidente, eu trago a relatar o processo de número 12.905/2009, que é uma consulta formulada pelo senhor Cristiano Mateus da Silva e Souza a esta Corte de Contas no ano de 2009, na qual indaga acerca da adequação legal quanto à contratação emergencial de empresa de limpeza urbana, enquanto pendente processo licitatório suspenso por irregularidade no seu edital. Os autos foram remetidos à Procuradoria Jurídica, que, mediante pedido de diligência, solicitou cópia integral do processo licitatório para a contratação de coleta de lixo, ordem devidamente cumprida pelo gestor, as folhas 40/90. Encaminhados os autos ao gabinete do conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, este, por meio do parecer de número 002/2017, as folhas 94/99, concluiu pela inadmissibilidade da consulta em razão da não adequação ao estabelecido no artigo 1º, inciso 19 da Lei 5.604/94, que reserva o expediente para apreciação de leis em tese. Ademais, pugnou pela necessidade de fiscalização in loco, a fim de verificar a irregularidade da licitação para fins de limpeza urbana, a que se refere o chefe do Poder Executivo. O Ministério Público de Contas, mediante o despacho de folha 65/2017, da PG, da lavra do seu procurador-geral, Dr. Enio Andrade Pimenta, em razão da consulta ter sido formulada em 2009, pugnou pela notificação do gestor para que este se manifestasse se ainda possuía interesse na matéria, além de informar a situação atual do serviço de coleta de lixo no município. Por meio de decisão monocrática, este gabinete determinou a expedição de ofício ao atual prefeito, conforme as questões formuladas pelo Ministério Público de Contas. Em resposta ao ofício de número 132/2018, o gestor informou não ter interesse processual na presente consulta, bem como acrescentou que a situação da contratação da empresa para a limpeza se encontrava regularizada, conforme processo administrativo
do certame enviado a esta Corte de Contas por meio do processo TC 9.516/2018. Senhora Presidente, este é o relatório em apertada síntese. Com a palavra, o Ministério Público. Senhora Presidente, diante do relato trazido pelo conselheiro relator, doutor Rodrigo, e tendo em vista que a situação foi uma consulta formulada em 2009, que o atual gestor se manifestou no sentido de que não há interesse no prosseguimento da consulta, inclusive tendo informado que a situação de contratação para a coleta de lixo está regularizada no município, o Ministério Público opina pelo não conhecimento da consulta e arquivamento do presente processo. Com a palavra, conselheiro Rodrigo. Dando seguimento, senhora Presidente, na análise da admissibilidade das consultas, devemos observar quanto ao aspecto formal se o jurisdicionado consta como legitimado no rol exaustivo estabelecido no artigo 6º, inciso 10, alíneas A a G, do regimento interno desta Egrégia Corte de Contas. Quanto ao aspecto material, a consulta deve versar sobre dúvida acerca de matéria que tenha repercussão financeira, contábil, orçamentária, operacional e patrimonial. Não pode versar sobre caso concreto, porém sobre aplicação de lei em tese, de acordo com o estabelecido no seu artigo 1º, inciso 19, da Lei 5.604/94 e repetido pelo artigo 6º, inciso 10, da Resolução Normativa número 003/2001. Nos presentes autos, vislumbramos o cumprimento dos requisitos formais, visto que o prefeito da municipalidade se insere dentro das autoridades elencadas para a propositura da consulta. Já quanto aos requisitos materiais, observamos que, embora a matéria se relacione ao âmbito de competência dos tribunais de contas, a consulta versa sobre caso concreto em que não é possível apresentar uma resposta em abstrato por esta Corte de Contas. Ainda é válido acrescentar que, mesmo quando o expediente da consulta versar sobre caso concreto, mas sendo possível apresentar uma resposta na forma de pré-julgado, esta Corte de Contas vem admitindo-as, conforme números precedentes, dos quais podemos citar o do processo TC 9.663/2011, publicado no Diário Oficial do dia 7 de agosto de 2018. A exceção, porém, não se amolda ao presente caso, pois o gestor apresentou dúvidas sobre a legalidade da contratação emergencial, que já estava em curso. Ademais, além de se consubstanciar em caso concreto, não vislumbra o elemento essencial deste tipo de expediente, que é o de dirimir dúvidas sobre a aplicação de dispositivos legais claramente controversos, visto que a contratação emergencial realizada pela administração pública encontra-se regulamentada por meio da Lei 8666/93. Ademais, uma vez indagado o atual gestor sobre o interesse na continuidade da solução à presente consulta, o mesmo se pronunciou no sentido de não mais possuir qualquer interesse processual no questionamento, uma vez que, como já explicitado, a situação da oferta do referido serviço público veio a ser normalizada e a empresa prestadora dos serviços fora contratada mediante licitação. Dessa forma, diante do exposto, em razão da consulta se lastrear em caso concreto e também diante da manifestação do atual gestor demonstrando a perda superveniente do objeto, o presente pedido não deve ser conhecido. Por todo exposto, apresento meu voto no sentido de não admitir a presente consulta, com fundamento no artigo 6º, inciso 10, do Regimento Interno da Corte de Contas, bem como em razão da perda superveniente do objeto, no sentido de publicar a presente deliberação, em dar conhecimento ao consulente da presente decisão e, após o cumprimento da mesma, proceder-se ao arquivamento dos autos. Como eu estou votando, senhora Presidente.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Rodrigo. Passamos à votação. Conselheiro Anselmo. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhora presidente, eu teria para relatar mais 3 processos. Eu estou solicitando, senhora presidente, eu estou solicitando o adiamento, dos processos para a próxima sessão. Solicitação atendida, conselheiro. Sem mais processos para o dia Sem de mais hoje. processos. Então, pela ordem para relatar o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto a esta Corte de Contas. Excelência, eu teria alguns processos para relatar na sessão de hoje. Começaria a relatar processos de sancionamento. Os 3 primeiros, dizendo respeito ao município de Delmiro Gouveia, em que trazemos, sanções nos processos 13.813 de 2014, em face do senhor Luiz Carlos Costa, prefeito à época, em que houve um recurso de reconsideração em razão do Acórdão 88 de 2016, que se aplicou sanção pelo descumprimento da Instrução Normativa número 4 de 2011, em razão do não envio, prazo hábil da primeira remessa SICAP, correspondendo aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. Houve toda a parte de instrução e procedimental, e inclusive aqui com parecer ministerial, reconhecendo o recurso e afastando, e aqui também afastando a multa aplicada, folhas 47 a 50. Eu aqui, divergindo um pouco do posicionamento ministerial, eu trago sanção, acho que eu vou ler aqui, fica mais fácil o entendimento. Em que pese o órgão ministerial considerar o envio extemporâneo da referida obrigação não ter sido suficiente para prejudicar a atividade fiscalizatória do Tribunal de Contas, compreendemos que a Instrução Normativa 2 de 2010, alterada pela 4 de 2011, traz prazo razoável e regular para o envio da remessa em epígrafe, no caso, até 30 de março de 2014, prorrogado por mais 30 dias pelo Tribunal de Contas, através da sessão do colegiado de 25 de março de 2014, sendo o novo prazo fatal no dia 30 de abril de 2014, para o cumprimento da obrigação por parte dos gestores públicos.
Por isso, a nosso sentir, inexistiria nos autos justificativa subsistente, mesmo que principiológica, quanto ao envio tardio das informações apenas em 28 de maio de 2014, quase 30 dias além do permitido, infringindo a legislação positivada e dando ensejo às consequências que lhe são próprias, e aqui, evidentemente, a sanção. Assim, Excelência, eu trago o voto neste processo em reconhecer o presente pedido como recurso de reconsideração, ao tempo em que conheço também aqui não dou o provimento solicitado, mantendo a multa aplicada e os demais informativos, os dispositivos de praxes que fazemos, cientificar o gestor para que, no prazo máximo de 15 dias transitado a decisão, faça o recolhimento da multa, alertá-lo caso não proceda dessa forma, o processo poderá ser enviado para a competente ação de execução, remeter o presente processo ao FUNCONTRAS para as medidas de sua competência, inclusive a cientificação do gestor, evoluir o processo após os cumprimentos desses dispositivos ao gabinete do relator para acompanhamento da sanção e publicizar a decisão. É como eu voto neste processo, senhora presidente, processo 13813 de 2014. Com a palavra o Ministério Público, doutor Enio. Senhora presidente, senhores conselheiros, o Ministério Público se manifestou nos autos, no caso do recurso de reconsideração, por intermédio do parecer 4310 de 2017. Nele, o procurador que analisou os autos entendeu que deveria ser aplicado, no caso, o princípio da insignificância, tendo em vista que o atraso no envio da remessa a esse Tribunal de Contas não obstou qualquer atividade fiscalizatória do tribunal, entendendo, então, portanto, dever-se prestigiar o princípio da boa-fé, e que a aplicação da sanção diante do atraso seria desproporcional, razão pela qual se manifestou pelo provimento do recurso com o consequente afastamento da aplicação da sanção pecuniária. Em discussão. Excelência, permita-me. Com a palavra o conselheiro Anselmo. Eu só quero aqui relembrá-los que esse prazo inicial era 30 de março de 2014, o tribunal prorrogou para 30 de abril de 2014 e somente em 28 de maio de 2014 é que foram enviadas as informações, quase 30 dias após. Obrigado, senhor presidente. Continua, está em discussão. Senhor presidente, Conselheiro Rodrigo. gostaria de relembrar que nós tivemos recentemente, eu acho que foi na última sessão, em que o conselheiro Sérgio participou na Câmara, quando veio a ser substituído pela conselheira Ana Raquel, em que nós julgamos, nós deliberamos pela não aplicação da multa com base um fundamento muito parecido a esse daí, né? Muito parecido. Me parece que naquela situação o prazo era pequeno, era um prazo de 5 dias, era um prazo pequeno, né? Mas eu queria aproveitar a oportunidade para fazer uma cobrança ao tribunal que a gente precisa regulamentar instrumentos de uniformização de jurisprudência, até para que a gente possa conferir segurança jurídica às nossas deliberações e também dizer que o instrumento de uniformização de jurisprudência ele encontra-se previsto no projeto de novo regimento interno da Corte, né? Essa é uma cobrança que eu acho que a gente pode fazer ao novo presidente do tribunal, né? E
boa parte dos problemas processuais a gente teria instrumentos mais modernos para enfrentar. Eu vou acompanhar o relator, tendo em vista que a situação fática era um pouco diferente e também porque a gente precisa definir até quanto tempo a gente pode considerar como algo razoável, né, se vier a prevalecer esse precedente relatado pelo conselheiro Sérgio, que eu acho bom, não acho um precedente ruim. Acho um precedente bom, já que a finalidade acaba sendo atingida, que é o de recepcionar as informações pelo Tribunal de Contas e em momento algum ficou prejudicado o exercício do controle externo, pelo menos naquele caso específico, né? Por hora eu vou acompanhar o relator fazendo essas observações apenas, senhora presidente. Passamos à votação, já com o voto do conselheiro Rodrigo, acompanhando o relator. Conselheiro Fernando. Acompanho o relator, senhora presidente. Aprovado. Senhor, com a palavra, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, trago agora o processo 13537. Desculpa o atraso aí. Desculpa o atraso. Todos. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia. Senhor presidente, Pois não. senhor presidente, continuando a relatoria, estou relatando o processo de sancionamento. Já relatei um, vou passar o segundo. É o processo 13537 de 2014. Aqui também um recurso de reconsideração, assim estou conhecendo como recurso de reconsideração, da senhora Cristiana Marques Luna, em razão do acordo 85 de 2016, de 17 de março de 2016, onde este pleno aplicou sanção pelo descumprimento da IN número 2 de 2010, alterada também pela de número 4 de 2011, em razão de não envio da primeira remessa SICAP, janeiro e fevereiro de 2014. Aqui também, claro, evidentemente, há a participação ministerial, pelo que me consta aqui do conteúdo do voto, que também conhece do recurso, mas pela improcedência do mesmo, e aqui no fechamento, tendo em vista, até concordando integralmente com a manifestação ministerial, entendemos que a instrução aqui posta traz prazo razoável e regular para o envio da remessa em epígrafe, para o cumprimento da obrigação por parte dos gestores públicos. Por essa razão, também aqui, evidentemente já tem antecipado uma parte do voto, conheço do recurso, mas no mérito também não dou seguimento, e os demais dispositivos de praxes aqui que eu já falei, 15 dias para que o gestor recolha após o trânsito em julgado, alertá-lo para possível ação de execução, ao fundo contas para as medidas de sua competência, evolução do processo do gabinete do relator para acompanhamento e publicação da decisão. É como eu voto neste processo, senhor presidente. Já falou isso aqui. Não. Doutor Enio. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhores conselheiros, o Ministério Público se manifestou no processo por intermédio do parecer 1104/2018, entendendo pelo conhecimento do recurso, que foi apresentado tempestivamente. Entretanto, no mérito, se manifestou pela sua improcedência e pela manutenção da decisão plenária exarada por intermédio do Acórdão 085/2016, mantendo a aplicação da penalidade ao gestor.
Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Em votação, conselheiro Fernando. Com o relator. Conselheiro Rodrigo. Com relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator, senhor presidente. Aprovado. Senhor presidente, trago agora o processo 13539 de 2014, novamente um recurso de recuperação, este em função do acordo 105 de 2016 da senhora Rosângela Freire Gouveia, em função do não envio, de aplicação neste acordo de sanção pelo não envio da primeira remessa SICAP, também em janeiro e fevereiro de 2014. Os autos teve um encaminhamento normal, seguindo todos os trâmites. O Ministério Público se manifestou também aqui a respeito, e tendo em vista até o acompanhamento da manifestação ministerial, e mais uma vez, com as mesmas razões, entendo que a instituição normativa, ela, de fato, traz um prazo razoável para o cumprimento das obrigações, assim, não existindo na justificativa qualquer situação que nós entendamos por aceitar contra o descumprimento do prazo. Sendo assim, eu mantenho, evidentemente, nós, na verdade, mantemos o teor do voto, a sanção anteriormente aplicado, conhecendo do recurso e no seu mérito. Não dá seguimento, mantendo a multa aplicada, para que em 15 dias, após o trânsito em julgado, a gestora, no caso, ela faça o recolhimento e demais dispositivos de praxe, senhor presidente. É o meu voto. Vai, doutor Enio. Do mesmo modo, o Ministério Público se manifestou nos autos, por intermédio do parecer número 1105 de 2018, pelo conhecimento do recurso e no mérito pela sua improcedência, com a manutenção na íntegra da decisão plenária de aplicação de sanção pecuniária ao gestor responsável. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Em votação, conselheiro Fernando. Acompanho o relator. Conselheiro Rodrigo. Relator. Conselheira Cleide. Acompanho o relator. Aprovado, conselheiro. Senhor presidente, trago o processo 16.244 de 2013, novamente, outro recurso de recuperação do senhor José Renison Ferreira, acredito que seja essa pronúncia, Renison Ferreira de Melo. Qual é o número, conselheiro, esse? Número 16.244 de 2013, excelência. Beleza. Em que este não fica resignado pela sanção aplicada em 23 de agosto de 2016, em razão do não envio da segunda remessa SICAP, meses de março e abril de 2013. Os autos seguiram os trâmites devidos. O Ministério Público, aqui nestes autos, se manifesta aqui pelo conhecimento do recurso e no mérito aqui também, afastando a multa aplicada. Eu, nas minhas razões, entendo que, como entendi nos outros, que o prazo inicial foi de 30 de maio de 2013 para encaminhamento, que foi prorrogado para 30 de junho do mesmo ano, publicado inclusive no portal do tribunal, no portal eletrônico do SICAP, calendário de remessa, e, a nosso sentir, não existiria razão para que o gestor não mandasse essa informação no tempo hábil, infringindo a legislação positivada e dando ensejo as consequências que lhes são próprias. Aqui, excelências, pelo que eu tenho dos autos, a prorrogação do prazo foi para 3 de junho e o gestor só encaminhou em 5 de junho. Então, mantendo o meu posicionamento dos outros processos,
eu aqui conheço do recurso, mas não dou provimento, mantendo a referida multa e os demais dispositivos de praxe, senhor presidente. Esse é o meu voto. Doutor Enio. Senhor presidente, nesse processo também houve manifestação do Ministério Público por intermédio do parecer 4305 de 2017, pelo conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, e o procurador responsável pela análise dos autos também entendeu aplicável, nesse caso, o princípio da insignificância, tendo em vista que a intempestividade do gestor se deu por apenas 2 dias e que, nesse caso, a aplicação da sanção seria desproporcional e irrazoável, considerando que esse atraso em nada embaraça a atuação fiscalizatória desse tribunal. Tendo em vista esses argumentos, o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento do recurso, no mérito pelo seu provimento, consequentemente afastando-se a sanção, reformando o acórdão não haver gastado e afastando a sanção aplicada. Em discussão, processo relatado pelo conselheiro Anselmo Brito. Presidente, neste caso, eu tendo a aderir o raciocínio e as argumentações que foram feitas anteriormente pelo conselheiro Rodrigo, no sentido da insignificância realmente do prazo perdido. Nós sabemos que os prazos são, digamos, precisam ser cumpridos, mas às vezes acontece algum tipo de percalços e por 2 dias, digamos assim, nota-se plenamente que não há má fé do gestor em cumprir as suas obrigações. De forma que, nesta linha, eu divijo do voto do conselheiro pela não aplicação da multa. Assim como voto, senhor presidente. Eu já voto. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Rodrigo. Eu estou acompanhando o conselheiro, pedindo venha o conselheiro relator. Estou acompanhando o conselheiro Fernando Toledo. Pela não aplicação, pela reforma do acórdão, né, não aplicação da multa. Conselheira Maria Cleide. Senhor presidente, também tenho este entendimento. Acompanho o parecer do Ministério Público, onde citam apenas 2 dias. Eu acho que não houve nenhum prejuízo ao encaminhamento desses documentos. Então, com todas as vendas ao conselheiro Anselmo, eu acompanho, divijo com o relator. Venceu o voto divergente, vencido o conselheiro Anselmo Brito. O relator passará a ser o conselheiro Fernando Toledo. É o processo 16/4, conselheiro Fernando. Isso. Só preparar 16/244. Divergência aberta pelo conselheiro. Excelência, trago aqui outro processo. Esses 2 últimos processos, eu estou com uma dúvida aqui na minha assessoria, que não veio o prazo nas razões. Gostaria que você me informasse qual foi o prazo do encaminhamento do processo. Eu vou relatar este processo aqui, que parece que os fundamentos são um pouco divergentes do anterior. E assim, acho que a gente pode deliberar a respeito. O processo 14.402 de 2010 trata de reconsideração do senhor José Barbosa Filho em função
do Acórdão 2395 de 2011, que trouxe sanção àquele pelo não envio em prazo hábil do balancete do mês de setembro e dezembro de 2010, descumprindo a Resolução Normativa 2 de 2003 e 6 de 2006, que a alterou. Na verdade, a Resolução 2 de 2003. O processo seguiu os trâmites normais, tendo sido encaminhado na forma da RN 10 de 2011 ao Ministério Público. Este opinou inicialmente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do tribunal, segundo a argumentação própria, afastando-se a possibilidade de aplicação de qualquer sanção pecuniária ao gestor. Entendendo que eu tenho um posicionamento a respeito da questão da prescrição ou decadência ou até da imprescritibilidade, divergindo do parecer ministerial, entendo que não se trata de aplicar-se o Instituto da Prescrição, consoante as razões nossas nos processos 7253 de 2010 e 7568 de 2011, relatados na sessão plenária de 2 de agosto de 2018. E tendo em vista que houve o descumprimento do prazo, eu aqui mantenho a decisão para que conheço do recurso, aqui desprovendo, mantendo a decisão para 15 dias, o gestor salde a sanção, o valor da sanção aplicada. Como voto, senhor presidente. Muito bem. Só porque, na verdade, esse processo está vindo ao pleno porque trata-se de um voto vista ou não? Não, é um processo 402 de 2010. Um recurso de reconsideração? Recurso de reconsideração, senhor Excelência. Acho que, por conta dos problemas do sistema no tribunal, eu só estou aqui com o parecer que foi dado no processo originário e não no recurso. Então, eu gostaria só de ter vista dos autos para verificar a manifestação do Ministério Público no recurso. Perfeitamente, Excelência. Eu acho que não. Se não tem dado, não constamos dos autos que tem enviado ao tribunal. Conselheiro Anselmo, eu acredito que esse processo não foi encaminhado ao MP para a manifestação quanto ao recurso apresentado pelo gestor. Eu estou verificando aqui o encaminhamento. Ricardo. Por favor.
Doutor Enio, as folhas 11 tem um parecer ministerial no processo, porque tem o processo mãe, permita-me dizer assim... Esse parecer é o 2335/2017? É. É o parecer que foi dado quanto ao mérito na análise da defesa do gestor. O parecer exarado pelo doutor Rodrigo em 19 de maio de 2017. Não tem menção a recurso de reconsideração. Eu estou aqui compulsando o processo mãe. Onde a aplicação da sanção ao Acórdão 2395 de 2011, que é a aplicação da sanção, tem a presença do Dr. Rafael de Alcântara, na sessão de 12 de dezembro de 2011, onde se aplica a sanção de 810 50 pifal, assim dizer, R$810,50. A comunicação, ao boleto, e no processo mesmo que a defesa aqui do gestor, que é o processo 12.683 de 2016, nos meus autos aqui, realmente o que consta nele, na sequência normal, é este parecer. Mas, excelências, eu vou retirá-lo de pauta e verificar se teve algum equívoco na juntada desse parecer ou troca com vinda de algum outro processo. Então, este processo, senhor presidente, o processo 14.402 de 2010 e anexo, em virtude até a defesa, eu aqui estou retirando de pauta para fazer essa análise. E, excelência, o derradeiro processo de sancionamento é o processo 944 de 2017, é um recurso de reconsideração também, em razão do acordo 1990 de 2017, por descumprimento da IN 2 de 2010, pelo não envio da segunda remessa SICAP correspondente às obrigações referentes a março e abril de 2016. O processo tramitou normalmente, indo ao Ministério Público Especial. Este opinou pelo conhecimento do mesmo e no mérito pelo afastamento da multa pelas suas razões. Desculpa, pela manutenção da multa, que teve um equívoco que no meu... nas minhas razões aqui embaixo está a correção. Em conformidade integral com a manifestação ministerial, entendemos que o prazo trazido na competente instrução normativa é razoável, por isso não existiria qualquer justificativa subsistente a fazer com que o tribunal pudesse mudar o seu entendimento quanto a essa situação. Nos dispositivos,